Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Espero que todos estejam bem. Antes que nada, agradeço em primeira mão, em meu nome e em nome da COR, a presença e a disponibilidade de todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Renata, faço parte do time comercial da COR, e vai ser um prazer dividir essa hora com vocês e com a Lua. Oi, gente, boa tarde. Pois é, eu sou a Luane, mas podem falar Lua. Dentro da Cora eu trabalho como Customer Success Manager, e vai ser uma alegria para a gente compartilhar essa uma horinha aí desse dia, e ter a presença de vocês, né? Tantas pessoas aí da indústria e da lideranças de diferentes agências. Então, é isso. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, pessoal, para dar um norte para vocês, a gente preparou esse evento com muito carinho, porque a gente acredita fielmente que não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, a nível global, a gente está vivendo uma transformação que impacta diretamente todos os âmbitos da nossa vida e também a nossa indústria. Nós estamos vivendo um momento onde o diferencial não é apenas contar com um time talentoso, né? Mas sim combinar esse talento do time com tecnologia. Isso vai permitir que as agências possam agregar valor real aos seus clientes e possam ser escaláveis. Para nos apoiar nessa conversa, nesse estudo, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai apresentar o Core Report, que é algo tradicional aqui na COR, já tem vários anos, esse é o terceiro ano consecutivo que a gente vem preparando esse relatório, com o objetivo de apresentar para vocês tendências, insights e benchmark da indústria. Então, para vocês ficarem tranquilos, já adianto aqui de antemão, que após o nosso webinar, a gente vai dividir esse relatório completo com vocês, para vocês terem acesso a toda essa informação, e aqui, obviamente, a gente vai compartilhar alguns insights e algumas tendências que a gente foi entendendo a partir dessa informação. Mesmo, Rê. Vamos compartilhar também a gravação, tá? O pessoal aí que às vezes não conseguiu ficar até o final, etc., a gente vai compartilhar, mas fiquem até o final, né? E só para a gente comentar um pouquinho do que a gente vai ter hoje, para vocês se situarem e entender qual que é a programação, vamos dizer assim, né? A Rê já comentou um pouco, então a gente vai começar comentando um pouco do impacto da inteligência artificial que todos nós estamos vivendo e a indústria de maneira muito forte, né? As últimas tendências que a gente vê aí no nosso Core Report, e depois vai ter uma entrevista com, bom, acho que vocês já sabem porque estava aí no convite do nosso evento, né, mas com a Gabi Mesquita, que é a diretora de operações da ADM9, agência tão reconhecida, né, no Brasil, enfim, diria no mundo, inclusive. Então, é isso, fiquem até o final, vai ter muita coisa interessante. E agora sim, gente, vamos começar. O que a gente está vendo, né, na mudança em tudo o que a gente está vivendo do impacto da inteligência artificial, né, da IA na indústria, e eu diria mais que na indústria, nas nossas próprias vidas, né, quem hoje não está sendo revolucionado por tudo que é inteligência artificial, né. E aí, a gente também está vendo que, quando a gente foca na indústria, né, essa mudança está sendo muito, eu diria, radical e rápida, né? Então, esses tempos de processos que antes muitas vezes demoravam muito, estão sendo cada vez mais rápidos, né? Então, os prazos estão diminuindo. Um ponto crítico na capacidade, porque esses prazos diminuem, muitas vezes a gente acaba tendo a mesma capacidade, né? As equipes acabam se sentindo cada vez mais pressionadas, né? Exigindo soluções, prazos e entregas, e obviamente que a gente precisa começar a escalar isso, né? Escalar numa melhor organização, num crescimento do volume desse trabalho, e para dar conta de tudo isso, a gente precisa cada vez mais de um planejamento, né, estratégias para a gente conseguir lidar com toda essa expansão e com todas essas mudanças que a gente está enxergando. Então, é isso. Durante vários anos, a estrutura de custos da agência se baseava praticamente no talento humano, no custo de hora homem, no custo de quanto tempo os nossos colaboradores estão destinando nos projetos, nas atividades, nas tarefas. Mas hoje, isso mudou um pouquinho. Com a introdução da inteligência artificial no nosso universo, essa realidade vem se transformando. Atualmente, dentro das agências, eu acredito que dentro de qualquer setor, já não se fala somente em horas investidas em projetos, em tarefas, mas como combinar esse talento humano com a inteligência artificial pode ajudá-los na eficiência e pode ajudá-los a
aportar melhor rentabilidade para as companhias, principalmente agências de marketing e publicidade. Isso já é algo, muitas vezes a gente pensa que isso é algo do futuro, mas não, pessoal, isso é o presente, isso já está acontecendo. E as agências que não estão olhando para isso, provavelmente vão ficar em uma desvantagem competitiva em relação ao mercado. E, a partir disso, nós trouxemos algumas perguntas disparadoras que devem ficar aí no radar de vocês nesse momento, nessa etapa de mudança de paradigma que está acontecendo dentro da indústria. Aí a gente enumerou algumas, vou citar para vocês. Quando as tarefas são automatizadas, qual o valor do tempo? Se o tempo já não é o custo, o que define a nossa margem? Quando a execução é gratuita, pelo que você realmente está cobrando? Como você vai orçar? Como você vai cotizar os seus projetos? Quando não há mais recurso para gerenciar, o que resta da gestão de recursos? Perguntas muito boas, não, né? Acho que todo mundo e todos nós estamos vivendo essas perguntas, muitas delas talvez a gente ainda não tenha uma resposta, né? Porque isso já está acontecendo, mas enfim, está acontecendo e está mudando todo o tempo. E dentro desse novo paradigma que você contou, que eu acho que todo mundo está vivendo por aqui também, né? A gente sabe que as agências, nós não vendemos por hora, né? Mas as horas são a nossa matéria-prima, né? Então, a gente vai ver que cada vez mais esse valor, né, da hora passa a ser não só ao talento humano, mas também à tecnologia, né? A gente está vendo essa mudança nesse modelo de negócio para um talento cada vez mais híbrido. Então, toda a parte, né, de horas dos talentos, né, muito mais estratégicas, né, profissionais mais criativos, visionários, conseguindo lidar com questões mais complexas, quase como regentes, né, de uma orquestra e de situações, e, por outro lado, cada vez mais os trabalhos manuais, repetitivos, né, a inteligência artificial apoiando, automatizando, acelerando esses processos, né, então, a gente começa a ver essa grande diferença desse paradigma cada vez mais. Claro, e completando essa informação que a Lu acabou de citar, hoje em dia, ter rentabilidade não é só fazer ou desenvolver o projeto ou a tarefa de forma mais rápida. Hoje em dia, com a introdução da inteligência artificial, a gente já fala de uma rentabilidade 2.0. O que significa isso? O que a gente vai precisar para ter uma melhor rentabilidade no nosso dia a dia, no nosso planejamento? Primeiro, estruturar o talento da forma mais inteligente possível, entender quais recursos ou quais pessoas fazem sentido estar dentro daquele projeto ou não. E, além disso, justificar as tarifas, o FIIs, com base em resultados, não apenas no esforço. Essas duas combinações, a gente acredita, combinando esses dois fatores, essas duas variáveis, a gente acredita que é aonde a gente tem que ir atualmente. Essa é a rentabilidade que a gente vai conseguir alcançar de hoje para frente. Então, complementando essa informação e trazendo já o primeiro dado do nosso relatório, o Core Report, a primeira informação que a gente conseguiu identificar no âmbito da inteligência artificial é que 21,9% das agências já substituíram perfis por inteligência artificial. Então, a gente aí já consegue identificar que é um número representativo e que mostra uma transição progressiva rumo à automação, que é algo que todo mundo está buscando, ser mais eficiente e automatizar processos. E, além disso, um dado complementar é que, dentro desses perfis, as áreas mais impactadas na implementação da inteligência artificial hoje são principalmente as áreas de redação e criatividade. Esse foi o dado que a gente conseguiu extrair do nosso relatório, mas também, acrescento aqui, conversando com prospectos e com potenciais clientes, eu consegui identificar também que dentro da área de produção, a inteligência artificial está tendo um impacto gigantesco. Então, a gente cita aí essas 3 áreas como as principais, primeiramente impactadas no uso da inteligência artificial. Isso mesmo. E a gente fala muito, né, da inteligência artificial e que ela está entrando no nosso dia a dia, na dinâmica de trabalho, etc. Mas para a gente poder aproveitar ela realmente, a gente precisa também, é essencial, né, treinar as equipes, escolher quais ferramentas, né, são certas para cada processo, para cada objetivo, né. E aí, o que a gente vai ver? Que cada vez mais
a vantagem desse trabalho, né? Então, se eu souber utilizar bem essas ferramentas, né, tudo que está envolvido na inteligência artificial, mais esse talento humano, a gente vai sim conseguir ter prazos de entregas mais rápidos, né, de melhor qualidade, com menor custo, e poder escalar isso, né? Com essa automatização de coisas manuais, a gente vai poder dar um volume maior na produção. E o que a gente está vendo, né? Que a gente não está só falando dessas mudanças, do que vai acontecer, mas realmente está acontecendo, né? Nas entrevistas que a gente tem no dia a dia, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, dentro da empresa que vocês trabalham, no âmbito que vocês trabalham, a gente já falou também do pessoal, né? Também estão vivendo e sentindo isso, né? Claro, e algo que a gente quer conscientizar aqui, que eu acredito que tem muitos profissionais que estão receosos com a implementação da inteligência artificial e perder oportunidades. Aqui a ideia não é perder oportunidades, aqui a ideia é que a gente possa se beneficiar desse recurso, trabalhar em conjunto, né? Para essas tarefas repetitivas, maçantes, como a gente pode automatizar isso e que o talento humano fique focado realmente, principalmente na parte de estratégia e como potencializar o nosso negócio. E como a Lua vem dizendo, e eu também, o uso da inteligência artificial é agora, pessoal. Muita gente pensa, não, só daqui a pouco, só daqui uns anos. Não, muitas agências, muitas pessoas já vêm implementando, já vêm construindo um trabalho em conjunto da inteligência artificial, e aquelas agências, aquelas pessoas que ainda não estão olhando para esse lugar, provavelmente vão ficar para trás. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, porque é muito importante de hoje em diante. Totalmente, Rê. E aí, somando mais dados aí, né, para o nosso Core Report, hoje, metade das agências diz que o principal desafio é relacionado à rentabilidade. Então, é um dado muito interessante, né, e que a gente vê aí que ainda continua sendo o grande desafio, quase, enfim, metade, né, das agências que a gente entrevistou, né, Rê? É isso, e eu que estou do lado comercial e geralmente ouço as dores e os primeiros desafios nos clientes, essa é a pauta que nunca sai das minhas primeiras reuniões com clientes. Todos os que vêm até a mim, um dos pontos chaves que querem trabalhar é a parte de rentabilidade. E o que a gente precisa para ser mais rentável? Para ser mais rentável, a gente precisa ser mais eficiente. Não há como ser mais rentável, ter mais rentabilidade, se a gente não olhar para a eficiência operacional. Nós precisamos colocar em prática, ter melhores práticas para as gestões dos custos da agência e também, além disso, agregado a isso, mostrar o valor que a gente está entregando, que a gente está executando para os nossos clientes. Outro dado interessante que a gente conseguiu extrair do Core Report é que 56,8% das agências atualmente não têm clareza sobre as suas horas faturáveis. Vou aqui definir o que é horas faturáveis. Eu acredito que dentro desse ambiente todo mundo já está familiarizado com essa nomenclatura, mas se alguém não tiver, quero definir aqui para vocês entenderem o raciocínio. Horas faturáveis são aquelas horas onde a companhia, onde a agência está executando os projetos do cliente. Você está fazendo, executando um serviço que está sendo cobrado, né? E as horas não faturáveis são aquelas horas onde a gente está realizando atividades para a gestão interna. Treinamentos, capacitações, reuniões, new business, tudo isso são tarefas do dia a dia de uma agência, mas que não estão sendo faturáveis. A gente não gera receita sobre essas tarefas. Perfeito, Rê, acho importante a gente ir alinhando aqui, né, esses termos que a gente vai utilizando, até para vocês entenderem, né, vocês se identificam com isso que a gente está falando, esses números faz parte da realidade de vocês, das empresas, das agências que vocês também conhecem, né. E outro dado muito importante aqui é que 50% ainda não utiliza nenhuma ferramenta para ter visibilidade desse tempo, né, tanto desse tempo interno que a Rê comentou, né, não faturável, quanto desse tempo faturável, né? E aí, com a Rê aqui a gente está acostumado a essa dinâmica, ela sempre costuma falar, né? Que se a gente não tem visibilidade, é como dirigir sem um GPS. Totalmente. A gente pode até chegar nos nossos objetivos dirigindo sem GPS, mas muito provavelmente vai levar muito mais tempo, vamos ter muito mais custos, vamos quebrar a cabeça muitas vezes. Então, por que, ainda mais nos dias de hoje, trabalhar sem informação?
A falta de visibilidade, pessoal, ela impacta tanto a rentabilidade da companhia, mas também dificulta as conversas no momento que vocês tiverem que renegociar um contrato ou um FII com um cliente, e também dificulta o gerenciamento dos recursos de vocês de forma mais eficaz. Hoje em dia, como eu falei anteriormente, a eficiência operacional já não é mais uma opção. Ela é fundamental para que vocês possam lograr os objetivos de vocês e se converterem em uma agência competitiva dentro do mercado, que vocês sabem que é um mercado bastante competitivo. A eficiência operacional, tem como objetivo principal maximizar o uso do tempo de vocês e dos recursos de vocês. Como a gente pode fazer mais ou como a gente pode fazer o mesmo utilizando menos recursos? A ideia aqui é que vocês tenham, acho que é a fórmula ideal para uma agência ou um serviço profissional que vendem horas. Ter a maior quantidade de horas possíveis, disponíveis, para vender ao melhor preço possível. Totalmente. E aí, quando a gente fala de horas, né, o quão valioso é isso. Então, quando a gente, né, senta para negociar, né, um contrato, a gente vai fazer um orçamento, né, é muito importante alinhar os objetivos do negócio, né, porque sem esse planejamento cuidadoso, muitas vezes até preciso, né, a gente vai ter não só a nossa rentabilidade comprometida, mas muitas vezes também a própria equipe, né? Porque se eu não tenho uma visibilidade dessa capacidade da operação, nesse mercado cada vez mais competitivo, né? A gente vai ter uma agência que continua não sendo, uma empresa que continua não sendo rentável, e, por outro lado, uma equipe também sobrecarregada, tá? Então, o que a gente vai ver é isso, né? Essa falta de visibilidade sobre o tempo, sobre o que a gente vendeu, vai afetar diretamente a rentabilidade da equipe. Claro, Da equipe, agência em si, né? Isso. O que eu observo muito, como quando eu converso com meus potenciais clientes, é que quando eles pensam em rentabilidade, eles pensam em dois caminhos diferentes. Primeiro caminho, reduzir custos, mas a gente sabe que isso tem um teto, a gente pode reduzir custos, mas vai chegar um momento que a gente não tem mais o que cortar. E, por outro lado, eles pensam em novos clientes, em adquirir novos clientes para atingir uma melhor rentabilidade. Mas isso também pode ser perigoso, porque às vezes a gente consegue até novos clientes, mas clientes que não são rentáveis, que pagam R$ 1 milhão dentro de um contrato, mas o custo são 2 milhões. Então, por mais que eu tenha um novo cliente, eu não consigo driblar a minha rentabilidade. Então, ter essa visibilidade é essencial. E outro ponto que a gente viu também no report, que é super interessante, é que 25% do tempo total de uma equipe é destinada a tarefas de gestão internas que não geram receitas. Então, isso vai muito alinhado com o que a Lua e com o que eu estava falando anteriormente. Se você não tem a visibilidade, se você não sabe quanto tempo da sua equipe é investido em horas faturadas, ou em horas não faturáveis, vocês não têm como melhorar. Se a gente não se conhece, a gente não tem como melhorar. Então, o primeiro passo é esse, é entender onde eu estou distribuindo o meu tempo e se há oportunidade de melhora. A gente tem muitos clientes que foram cases de sucesso que, com a informação, detectaram que estavam demandando muito tempo nessas tarefas internas, que, se bem fazem parte do dia a dia da agência e ajudam no funcionamento interno e no desenvolvimento da equipe, são tarefas que não traz retorno de investimento nenhum. Então, é bom a gente ficar atento, ter essa visibilidade e saber se a gente tem oportunidade de melhora dentro do nosso negócio. Totalmente, eu acho que é isso, né? É válido e esse tempo interno, né, é necessário para uma organização funcionar, né? Só que se a gente não tem visibilidade, se a gente não acompanha isso, a gente não entende onde a gente pode melhorar, que nem você falou, né? E sem dados reais, né? Hoje em dia, sem dados reais, é muito difícil a gente planejar, a gente cobrar com clareza e principalmente entender e poder mudar de rota quando as coisas não estão saindo conforme o planejado, né? Outro dado muito interessante aqui é que das agências que a gente entrevistou no Core Report, 15% afirmam que afirmam que 15% dos projetos, né, não são rentáveis. Então, aí é um dado também muito interessante, porque a gente vai ver que 15% aí não está gerando lucro para essas agências. Inclusive, muitas vezes acaba gerando perdas, né? Correto, Lua.
E outro dado legal que a gente conseguiu extrair também desse relatório é que 1 em cada 2 agências, ou seja, quase uns 50%, 48,1%, não estabelece um limite para a quantidade de retrabalhos ou feedbacks permitidos. Eu acho que isso é o terror da maioria das agências. Quando eu converso com meus potenciais clientes, todos têm a mesma sensação que dentro do dia a dia da indústria existem muitas refações, ajustes, correções. O que é curioso é que muitos deles não conseguem estabelecer esses limites com os seus clientes e acabam tendo projetos ou até clientes não rentáveis. E assim, eu vejo, pelo que eu converso, alguns até têm noção de quantos retrabalhos existem dentro da companhia, mas não têm noção da complexidade desse retrabalho. É o que eu digo, é importante entender a quantidade, mas também é importante entender o tempo que a minha equipe está dedicando naquele retrabalho, porque às vezes um retrabalho pode durar 15 minutos ou pode durar 8 horas do seu time. Então, não ter essa visibilidade é muito perigoso, porque impacta diretamente a rentabilidade de vocês e deixam os colaboradores sobrecarregados, porque eles continuam engessados nos mesmos projetos e tem que dar andamento aos novos, que também tem uma data para sair e a gente tem que entregar. Então, é complexo não ter visibilidade, não entender quanto a gente está tendo de refações com os nossos clientes. Totalmente, Rê. E quando a gente conversa, né, com as agências, muitas vezes a gente está buscando aquela rentabilidade e esses retrabalhos e essa sobrecarga de trabalho que esses retrabalhos geram na equipe acabam não sendo os principais fatores que a gente conversa, só que eles impactam diretamente na rentabilidade e na eficiência operativa das equipes, né? A gente tem como benchmark aqui da indústria que 25% do tempo dedicado das equipes é para retrabalhos. Então, se a gente pensa, né, que se a gente não negocia isso no escopo de trabalho inicial, a gente vai ter um 25% a mais do tempo dedicado, né? Como a Rê comentou, isso que vai trazer são desvios daquilo que a gente estimou com aquele cliente e, por outro lado, uma equipe sobrecarregada. Desse tempo que a gente vai dedicar, não é só retrabalhos, quando a gente fala, né, os ajustes, as correções que vêm por parte do cliente, né? Desse tempo, 30% costuma ser de questões internas, então, antes da gente apresentar para o cliente, a gente já avalia internamente retrabalhos e ajustes que precisam ser feitos, e, por outro lado, 70% desses retrabalhos acabam sendo solicitados pelos próprios clientes, ok? E aí, enfim, a Rê vai comentar aqui um pouquinho, mas, novamente, né, esse desvio, o que vai causar não é só uma perda, né, nesta rentabilidade, mas também a sobrecarga de trabalho na equipe. É isso, a gente consegue identificar dentro da Core também, com esse relatório, a gente consegue fundamentar isso que a gente está conversando. Os retrabalhos impactam diretamente a sobrecarga laboral, isso é lógico, porque se eu tenho trabalhos que eu não tinha previsto e tenho que seguir com os novos, provavelmente eu vou ter que trabalhar muito mais horas para dar conta disso tudo, e obviamente a sobrecarga laboral, se é algo recorrente, a gente sabe que dentro das agências e dentro do dia a dia existem meses mais complexos, meses mais tranquilos, mas se isso virar uma rotina, se isso virar recorrente, muito provavelmente a gente vai provocar até um burnout na nossa equipe. Isso pode gerar uma rotação de talentos e, além disso, pode gerar exaustão na equipe e pode também gerar perda na performance e na qualidade de entrega, que isso também é muito importante. Se a gente fala de publicidade, de marketing, a criatividade é muito importante. E se a gente tem colaboradores colapsados, provavelmente eles não vão conseguir criar ou não vão conseguir entregar o melhor deles ali. Então, isso também vai desencadear em clientes insatisfeitos, porque eles estão com uma expectativa lá em cima que não vai poder ser cumprida porque a nossa equipe não está saudável para executar. Totalmente. Rê, não está saudável, muitas vezes não chega nesse tempo, né? E o que a gente identificou é que essa rotatividade de trabalho está diretamente ligada, né, com essa sobrecarga de trabalho. Então, sim, é um ponto muito importante. A gente sabe que essa sobrecarga de trabalho também impacta em tudo isso que a Rê falou, mas também na própria rentabilidade da empresa, né?
Quantos de vocês aqui hoje estão dentro desse benchmark, né? Qual é a rotatividade de trabalho das empresas, onde vocês estão trabalhando, né? E a gente sabe o custoso que é isso, tanto do capital humano, né? Mas também da parte rentável. Perfeito. Outro dado que a gente conseguiu extrair do nosso Core Report vai alinhado à gestão de recursos. A gente conseguiu identificar que apenas 33,3% das agências utilizam ferramentas de gestão para monitorar a capacidade da equipe em tempo real. Exatamente. E aí, a gente vai no famoso achômetro, na verdade. Você consegue pegar esse job? A gente dá conta de entregar isso para a semana que vem, para o mês que vem, né? Isso acaba gerando erros muito grandes, né? Acaba gerando, na verdade, um problemão para as empresas, para as equipes, justamente, né? A falta dessa visibilidade e, mais que nada, de ferramentas que possam trazer essa visibilidade para vocês, vai fazer com que vocês não tomem decisões acertadas, né? Em base de dados concretos, de ter uma visibilidade real da equipe, de entender se os recursos que a gente tem vão dar conta, ou quais recursos muito pontuais eu preciso para entregar este projeto, ok? É isso, pessoal. Quando a gente não tem informação, as chances da gente se equivocar são muito grandes. Então, é super importante da gente ter visibilidade, tanto da capacidade quanto da disponibilidade da minha equipe. Capacidade não é igual à disponibilidade. Eu posso ter um funcionário que trabalha 8 horas por dia para mim, então ele tem 60 horas no mês, mas dentro daquele mês ele vai tirar uma semana de férias. Então, a disponibilidade dele é outra. Sim? Algo interessante que um cliente dividiu comigo uma vez é que sem essa visibilidade, ele tampouco que ele teve essa visibilidade, ele conseguiu perceber que dentro das equipes dele, dentro dos colaboradores, existiam colaboradores sobrecarregados e existiam colaboradores ociosos. Inclusive, ele me informou que muitas vezes por sensação, por intuição, ele saía contratando freelancer, recursos de fora, tendo um custo adicional dentro do projeto, sendo que dentro do time dele ele tinha colaborador que estava disponível para executar aquele trabalho. Então, essa visibilidade vai permitir também que vocês aloquem os recursos de forma mais inteligente e que possam delegar as tarefas e projetos de forma mais equilibrada entre o time. Totalmente, Rê. E aí, quando a gente volta naquela grande questão que a gente falou do começo, né, que a metade das agências ainda continua com esse grande desafio de se tornar rentáveis, esse aqui é um ponto chave para a gente alcançar isso, né? Outro dado muito interessante, a gente vai falar dessa transparência, né, com os clientes. Então, 76,9% compartilharam com a gente que não controlam com precisão os desvios do tempo, né? Então, aquilo que a gente vendeu, né, e aquilo que a gente está realmente executando dentro dos projetos, né? Identificar essa diferença entre o orçamento inicial de um projeto e o que ele realmente está causando é o que vai dar visibilidade sobre esse possível, né? Não 100% das vezes, mas esse possível desvio desses orçamentos entre o esperado e o executado. É isso. Outro dado super interessante que a gente conseguiu identificar dentro do nosso Core Report é que 25,6% das agências não renegociam FIIs com os clientes. Essa conversa de renegociação de contratos, de renegociação de FIIs, é sempre polêmica, né, pessoal? O que acontece, o que eu escuto dos meus prospectos e dos meus potenciais clientes? Muitas vezes, eles não têm informação para renegociar FIIs, então eles falam, eu até tenho a sensação que eu estou entregando muito mais do que eu cobrei, mas eu não tenho dados para fundamentar essa decisão, ou até têm dados, mas não confiam nesses dados, porque imputam de forma manual, imputam de forma desorganizada, então não tem essa confiança na informação para sentar numa reunião com o cliente e dividir isso com eles. Então, quando a gente trabalha mais, quando a gente... Imagina, ter que convocar mais recursos para um projeto, dedicar mais horas, dedicar mais esforços e não poder cobrar por isso. A gente sabe que isso impacta diretamente na rentabilidade de vocês. Então, algo interessante que eu escutei esses dias de uma potencial cliente que eu trabalho, que agora vai ser cliente da Cor, ela estava me contando
Um caso prático que eu acho muito interessante e compartilho aqui com vocês de dica. Ela disse para mim, olha, Renata, realmente, todos os meses está tendo conversas com os meus clientes para renegociar FIIs é inviável. É desgastante para mim, é desgastante para o cliente e não tem sentido. Mas o que eu faço? Todos os meses eu exporto a informação de quanto eu entreguei para o meu cliente e eu mando para ele. Inclusive, dentro do meu contrato, eu tenho uma cláusula onde o cliente assina que ele é responsável por ler aquela informação. Então, se ele lê ou não lê, já é problema dele, mas a gente fez esse compromisso. Então, no momento que eu tenho que ter essa conversa, que eu tenho que sentar e renegociar um contrato, que geralmente é a cada 6 meses ou a cada ano, o cliente já está ciente que provavelmente vai ter um ajuste. Então, essa conversa é muito mais tranquila, porque ele já está vendo dia após dia que eu estou entregando mais, então a gente está com as expectativas alinhadas e depois a conversa fica muito mais fácil. Não vou dizer que é fácil, porque né, renegociar FIIs é sempre difícil, mas fica um pouco mais leve, digamos, porque ele tem consciência do que a gente está entregando. Totalmente, Rê. E 53%, né, das agências comentaram que elas, sim, até conseguem renegociar esse FII, mas muitas vezes não tem dados reais, né, ou em tempo real de tudo isso que a gente está conversando, né. E só abrir um parênteses aqui, porque eu acho que é interessante, depois a gente vai conversar com a nossa entrevistada de hoje, ela vai compartilhar um pouquinho, né, da experiência dela, né. Muitas vezes a gente acha que o cliente quer pagar o menor valor possível por um trabalho entregue, né? Mas o que a gente vê é que, na verdade, a qualidade desse trabalho também importa, né? Então, para o cliente ter a visibilidade, ter uma conversa franca, sincera, baseada em dados, né? Quando a gente mostra essa transparência do que a gente está fazendo e dos resultados que a gente vai obter, essa conversa, como a Rê falou, é muito mais possível, né? Eu sei que quando a gente fala aqui, a Rê falou, não é complicado, muitas das agências que começam a trabalhar com a Cor vêm e falam, imagina, como vou sentar e renegociar o FII com o meu principal cliente, né? Mas a gente vai vendo com o tempo é que é isso, essa visibilidade, essa sinceridade, essa transparência faz com que isso seja possível. Por quê? Porque a gente também vai ter equipes mais saudáveis, porque se a gente tem um FII onde não está sendo rentável, eu vou ter uma equipe que muito provavelmente vai estar sobrecarregada, eu vou ter falta de uma perspectiva de crescimento dentro da empresa, né, de melhores salários, de poder ter cargos mais altos, né, de poder ter mais responsabilidades, então acaba sendo um ciclo. E no final, o que a gente vê é isso, né? Essa falta de dados precisos, né? Limita essa capacidade, né? Para gerenciar esses desvios, para poder renegociar esses orçamentos com confiança, com segurança, né? E aí a gente volta naquele ponto lá, né? Ter uma ferramenta que dá visibilidade desses dados é fundamental nos dias atuais. Perfeito. E outra informação que dessa vez é muito boa, que a gente vê no Call Report, é que 96% das agências estão abertas a aumentar a transparência na relação com seus clientes. Isso é algo super positivo e a gente aqui na Call incentiva a que os clientes sejam partícipes, que participem também, entendam a evolução dos projetos, entendam quanto vocês estão entregando naquele projeto, naquele trabalho, etc. Mas um conselho, a gente costuma dizer, 2 pontos são importantes no momento que vocês decidem abrir a casa para os clientes de vocês. Em primeiro lugar, é super importante que a casa esteja organizada, que vocês tenham visibilidade e entendam o que está acontecendo. Ninguém quer receber uma visita em casa quando a casa está toda desorganizada, quando eu não sei onde está cada coisa. É muito difícil eu querer abrir a minha casa e as minhas vulnerabilidades aí, né? E outro ponto que a gente acha importante também é filtrar o que você vai mostrar ou não para o seu cliente. Nem tudo deve ser mostrado. Vocês têm que pensar o que faz sentido eu mostrar para o meu cliente para eu ter uma relação boa, saudável e construtiva com aquele cliente. Tem informações que diz respeito somente a vocês e a gente trabalha dentro de casa, mas tem informações que é super importante dividir para facilitar esses diálogos e essas negociações. Totalmente, Rê, é isso aí. E aqui, como para fechar já, gente, fechando essa primeira grande parte, né, espero aí que vocês estejam, enfim, com a cabeça fervendo, que nem a gente está aqui, sempre que a gente olha esses números, sempre que chega esse Core Report, a gente começa a analisar, enfim, a gente acha muito interessante, a gente está super feliz de compartilhar aqui com vocês, mas para ir fechando um pouquinho, né,
o resultado que a gente vê das agências, né, das empresas que trabalham com a Core, tá? Então, vou retomar alguns pontos do que a gente foi conversando aqui, como insights gerais, tá? E a gente vê que a grande maioria consegue ter mais de um 90% de visibilidade da operação. Por quê, né? A Core é uma ferramenta onde é muito amigável fazer o time tracking, né, o registro do tempo, a automatização desse registro do tempo. E através dessa visibilidade, a gente vai conseguir entender cada vez mais, por um lado, né, quais clientes estão sendo rentáveis ou não, a sobrecarga de trabalho que a gente falou aqui, que continua ainda sendo uma grande dor da nossa indústria, então a gente tem 60% aí, 20% que a gente consegue melhorar essa rotatividade dentro das empresas, ok? Retrabalhos, né? Novamente, a visibilidade vai trazer isso, né? A gente consegue diminuir para um 10%, tá? De retrabalhos, ok? Horas faturáveis, a mesma coisa. Muitas vezes a gente consegue melhorar essa rentabilidade, não conseguindo novos clientes, mas otimizando esse tempo que antes a gente estava usando para questões internas, que não podiam ser vendidas, a levar essas horas a serem faturáveis, ok? Então, chegando aí um 18% dessas horas como faturáveis. E, por fim, né, melhorando essa rentabilidade. Tudo isso que a gente foi conversando, a gente tem como esse grande objetivo que a gente comentou lá no começo, né? Melhorar essa rentabilidade, podendo sim, né, depois de tudo isso, sentar com segurança, com clareza, com transparência, né? E renegociar as FIOs com seus clientes, né? Muitas conseguem renegociar em até um 35%, ok? E aí, por quê? A gente consegue ter recursos mais disponíveis, ter essa visibilidade e também capacidade operacional a futura. Eu entendo se daqui para frente a minha equipe vai ser suficiente, vai estar acordo com o crescimento que eu estou planejando para o futuro, ok? É isso, pessoal. Então, antes de passar para a parte mais esperada desse webinar, que é a entrevista com a Gabi, eu sei aí que tem muita gente querendo escutá-la, a gente vai premiar, né? Para os que não sabem, a Cor todos os anos faz uma premiação, um reconhecimento às agências e aos colaboradores mais bem-sucedidos de 2024. Nessa premiação, a gente engloba agências de toda a América Latina. Hoje, para vocês terem uma noção, a Cor opera em 38 países. Então, é muita gente trabalhando conosco. Dentro dessa premiação, algumas agências da Latam, né, da América Latina, foram premiadas. Se vocês quiserem mais detalhes e mais informação a respeito disso, vocês conseguem encontrar no nosso LinkedIn. Mas aqui a gente resolveu focar nas premiações orientadas para o Brasil. Então, deixe com a luva. Vamos lá! Muito bom, gente. Para começar por aqui, nós vamos ter a excelência operacional. Então, dentro de várias categorias que a gente tem da Core, essa é uma muito interessante porque ela vai premiar as agências que têm pelo menos 80% dos seus usuários, das pessoas registrando horas, utilizando retrabalhos, utilizando modelos de projeto, que é a maneira como a gente pode automatizar todos esses fluxos, ok? E contando com diferentes integrações, por exemplo, com o RP de finanças que vocês têm, já trabalhando em conjunto com a Core, a gente teve aí a DM9 cumprindo quase todos, ou todos, na verdade, desses requisitos, ganhando como ouro nessa categoria. A próxima categoria é em relação à transparência com o cliente, que é algo que a gente veio mencionando aqui na última parte do webinar, o quão é importante a gente ter essa relação saudável e de transparência com o nosso cliente. Então, nessa categoria também a DM9 levou a medalha de ouro, onde a gente reconhece aqueles que integraram seus clientes à operação, oferecendo visibilidade e transparência. Próximo ponto, além de reconhecer as principais agências, a gente também reconhece os nossos colaboradores, as pessoas que estão trabalhando dia a dia e pondo a mão na massa para que isso aconteça. Então, aqui a gente também trouxe duas premiações, 2 reconhecimentos. A Gabi, que vai estar conversando com a gente mais tarde. A primeira premiação é em relação à eficiência. Essa categoria reconhece a pessoa que alcançou horas faturáveis acima do benchmark. Só para vocês terem esse dado na Core, todos os relatórios que a gente tem, a gente mostra a informação própria de vocês e a gente sempre compara com o benchmark da indústria. Geralmente, as agências mais eficientes chegam a 82% de horas faturáveis, e nesse caso a DM9 ultrapassou um pouquinho, bateu a meta e mais nesse quesito.
E a outra premiação para a Gabi é em relação à adoção. Aqui a gente faz muito, aí eu ia usar uma palavra em espanhol, porque mas em português não saiu. Mas só para vocês entenderem, aqui na Cora a gente acredita que não faz sentido usar uma ferramenta se os colaboradores de vocês não usarem. Vocês não vão ter dados, vocês não vão ter relatórios, informações suficientes para tomar decisões. Então é super importante a adoção da ferramenta pelo time, e a Gabi também foi premiada porque a gente reconhece ela como uma pessoa que tem mais de 80% da sua equipe registrando mais de 90% das horas. É isso. Perdão pela confusão do idioma. Eu te entendo. Aqui acontece todo o tempo. A nossa cabeça já vira um portunhol, né, gente? Mas vamos lá. Exatamente. Acho que é isso. A gente, nesse mundo onde a gente vive também, onde tudo é tão rápido, né? Ter esse momento para a gente premiar, celebrar, reconhecer os resultados de grande esforço, acho que é fundamental. Então, aí, parabéns para a Gabi, mas também para o Martim, para o Elias e para toda a equipe de operações da DM9, que a gente trabalha aí junto, né? Então é isso, muito feliz de ter vocês por aqui. Muito bom, gente. É isso, parabéns pelas conquistas. Acho que é muito, muito válido a gente reconhecer, né? Agora sim, gente, antes da gente começar essa entrevista, eu vou apresentar a nossa ilustre convidada. Gabi, já vai falando se você está por aí. Mas a gente fez um textinho com uma apresentação formal, então vou pedir... Oi, Gabi, boa tarde. Vou ler esse textinho, porque a gente escreveu ele com muito carinho para festejar essa ilustre convidada. Então, vamos lá. A Gabriela Mesquita é diretora de operações da DM9, uma das agências mais premiadas e criativas do Brasil. A Gabi tem vasta experiência na indústria publicitária e tem desempenhado um papel fundamental nessa transformação e na otimização das operações da DM9. Sobre a liderança da Gabi, a agência tem alcançado grandes marcos em eficiência, transparência, utilizando tecnologias, como a Core e muitas outras, para melhorar a gestão de projetos e a relação com seus clientes. Gabi, bem-vinda, é um prazer a gente ter você aqui hoje. Obrigado, Lua. Obrigado, Renato, pelo convite. Muito obrigado pela premiação. Fico muito feliz. Exatamente, assim, a ferramenta nos ajuda muito, né, no dia a dia aqui, na operação da agência. E aí eu estou muito feliz com a nossa parceria com o COR e melhorando cada dia, né? A gente alcança uma melhoria contínua, não é uma coisa, né? Uma implantação. Eu digo que é um ato de os católicos, né? É uma catequese. Você tem que ser perseverante quando você implanta um sistema, porque não é fácil, a implementação do sistema não é fácil, e o uso contínuo dele é mais difícil ainda, tá? Então, é muito desafiador você ter uma ferramenta e você pode dizer, a minha experiência com qual vai ser diferente da outra, de acordo com o grau de aderência à ferramenta e de como você acompanha isso e o que você exige dos seus colaboradores. Que é muito fácil colocar de lado, né? Porque no dia a dia eu tenho várias outras atividades, isso não é prioridade. Alcançar essa meta de mais de 90% de adesão não é fácil. É uma busca diária, eu e o time aqui, né, a gente busca no final do mês, semanalmente, né, ao longo das semanas, a gente vai acompanhando, você não preencheu, você não acompanhou, você não abriu a tarefa, você não abriu a campanha, você não fez, né, uma série de coisas e está ali no pé da equipe para que faça, para que encerre as atividades. É árduo, para que você tenha a ferramenta é maravilhosa, mas como a Renata falou há pouco, sem dados não adianta nada. Então, ela não tem, só existe output com input. Então, eu não tenho como ter nenhuma visibilidade se não tiver dados. Então, esse primeiro ano do Core foi nesse sentido. A gente tem que ter, independente da qualidade dos dados, vamos priorizar que eles entrem. A gente vai organizando e arrumando e corrigindo ao longo né, da utilização. Vamos fazer com que as pessoas
conheçam a ferramenta e que consiga utilizar ela plenamente. E ao longo de um ano a gente ainda tem várias coisas a corrigir, né, Lua? Totalmente. A gente fez uma análise aí do último ano e viu vários pontos de oportunidade de retreinar, de utilizar de uma forma melhor. Por exemplo, o ponto do retrabalho é um ponto, para mim, muito particular aí, porque é um ponto onde nos ajuda muito, né, nas negociações de contrato, é um ponto onde a gente demonstra sobrecarga de time, é um ponto imprescindível, tanto para dentro quanto para fora. E não é um ponto que está sendo bem trabalhado. Então, é um ponto de vamos retreinar, vamos entender, vamos demonstrar como tem que ser. Então, é sempre buscando. Mas você só alcança isso se você estiver usando plenamente a ferramenta, até para você poder criticar e até para você poder melhorar o processo. E não é só sobre a ferramenta, você tem que ter um processo sólido antes de dar entrada, porque senão você também vai dar entrada de dados errados e o output vai ser errado, né? Então, é muito complicado. Totalmente, Gabi, é isso mesmo. E eu acho que é isso, né? A gente conquista algo e a gente já tem uma coisa mais lá na frente que a gente fala, nossa, estamos aqui, ótimo, né? Me dá isso de visibilidade, mas eu quero mais, eu preciso de mais, ou eu quero com melhor qualidade. Então, acho que é isso mesmo, né? Foi 1 ano e pouquinho aí já de muito trabalho. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, né, Gabi? Porque fizemos a loucura de virar na virada do ano. Você lembra, né? Aquele fim de ano onde todo mundo está com a cabeça no Réveillon, mas acho que é isso, né? 1 ano e 4 meses depois, a gente vê o resultado do comprometimento. Acho que é um pouco isso também. Porque agora a gente tem um retrato de 12 meses, né? Eu não ficou pendurado em um sistema e outro. Até isso, o momento ideal de você implantar ou de você fazer a substituição é importante. Se você tem essa oportunidade de fazer um ano completo, né? Fantástico. Mas também não tem problema, mas vira e migra. A gente tinha migração de dados, né? Porque historicamente eu já vinha de outros sistemas, então a gente tinha que ter uma migração de dados. Então foi um desafio ainda maior, porque a gente tinha um histórico a ser migrado. Totalmente. E aí acho que a primeira pergunta é justamente isso, né, Gabi? Antes da implementação da Core, quais eram os maiores desafios que vocês tinham dentro da DM9? Encontrar uma ferramenta que tivesse uma interface amigável e intuitiva, para que eu conseguisse alcançar a maior adesão e utilização da ferramenta possível, tá? E também uma ferramenta que conseguisse refletir a minha lógica operacional, que é sobre gestão de projetos, que tenha essa visibilidade, o ágil embarcado na ferramenta. Então, gestão por hubs e iniciativas que a gente já tinha aqui. Então, o grande desafio foi achar uma que não fosse somente um gerenciador de tarefas, mas tivesse também uma análise do ponto de vista de gestão embarcado. Porque não é só sobre gerenciar tarefas, é sobre gerenciar contratos, gerenciar pessoas. Totalmente, Gabriel, que é um grande, grande desafio, né? E como você acha que essa implementação da Core, a gente já deu um spoiler aqui para o pessoal, né? Foi numa virada de ano, agora a gente já completou aí 1 ano e 4 meses, né? Mas como você acha que essa implementação da Core ajudou a DM9 a ir superando esses desafios que você estava contando para a gente? Eu acho que vocês trazem, né, essa questão do benchmark, né, e a análise de várias outras agências nos ajuda. O papel que você tem, né, que a equipe que vocês, né, de vocês trazem também como análise, eu acho que são inputs muito, muito importantes, né? Então, essa análise de a gente ter uma visibilidade do orçado versus realizado, do que foi, né, o que foi projetado e executado, visualizar os desvios em tempo real, né? A gente tendo a ferramenta plenamente preenchida, a gente consegue ter ela em tempo real. Então, a gente tem, né, os dashes onde refletem isso. Então, eu acho que isso foi muito legal, essas reuniões trimestrais, onde a gente analisa, onde a gente
vai para onde está indo, como é o benchmark com as demais agências que vocês têm dentro do core, eu acho que isso é crucial aí. E nos deu a oportunidade de, com dados claros, né? E aí a gente também um processo interno onde construir uma apresentação mensal para os clientes ou trimestral, dependendo do caso, e evoluindo nessa transparência com o cliente, né? Porque ele compra da gente, nossa matéria-prima é gente, são pessoas, as horas dessas pessoas, e a gente demonstrar aí onde é que elas estão sendo empregadas é muito importante. Perfeito, Gabi, obrigada. Eu acredito, concordo com você que a visibilidade é tudo, e não só a nossa visibilidade própria, mas entender também como está o mercado. Se a gente só conhece a si mesmo, às vezes a gente não sabe se pode melhorar, se não, como estamos. Então, ter o próprio e ter a visão do mercado é algo crucial. E aí eu aproveito para fazer a próxima pergunta, que é, eu gostaria de entender um pouco como essa visibilidade impactou a sua relação com os clientes, principalmente na parte de renegociação de contratos, que a gente sabe que é o momento mais difícil, é a conversa mais complexa que temos com o nosso cliente. Então, ter essa visibilidade te ajudou e como? Sim, ajudou muito, foi imprescindível, né, um diferencial nessa relação, e eu pude demonstrar, tendo, né, todos esses dados aí, para o cliente que o time precisava de ajustes, né, em algumas situações, e que a gente precisava de um time mais robusto em determinadas áreas. Então, numa renegociação de FII com alguns clientes, como o iFood, MRV e Claro, a gente levou esse cenário e aí mostrou, né, os últimos 12 meses e cortes de 3 meses, de 6 meses, como é que se comportava, porque não tem noção do volume de trabalho, né, o volume de campanhas, o volume de tarefas, o volume de retrabalho, onde estão os pontos, né, de fricção. Num trimestre pode ser em determinado lugar e é justificado por alguma campanha específica, em outro trimestre vai ser em outro lugar. Então, quando a gente vai demonstrando isso, quando a gente está no momento de renovação, é um ajuste, né? Não fica só no sentimento. Então, eu acho que os dados nos ajudam justamente com isso, né? Totalmente, Gabi. Acho que passou dessa época do achômetro, né? Eu acho que, porque assim, para a gente tomar decisões, a gente precisa de dados, né? Quem aqui gosta de, né? Ah, mas tá bom, da onde vem isso que você está falando, né? E os nossos clientes a mesma coisa. E essa transparência faz com que essa relação também se fortaleça cada vez mais, né? Porque eles também sentem confiança em vocês, eles sabem o que e aonde vocês estão trabalhando. Então, é isso. Obrigada aí E a pela... gente demonstra, inclusive, olha, quando eu não estou usando aqui para esse recurso, sei lá, um recurso de conteúdo, eu estou reforçando aqui nessas horas o time de criação. Criamos aqui uma métrica, né? Até 120% das horas, 20% acima, a gente não faz nada, mas aqui a gente vai levantar uma bandeira amarela, depois uma bandeira vermelha. Então, uns faróis para demonstrar para ele, ó, não é um ponto de atenção, isso aqui foi disparado em função de um projeto X, mas voltou à estabilidade, ou não, está constante, ó, temos 2 meses que a gente está assim. E aí, vai permanecer assim? Vai cair ou não vai? Porque é cíclico, né? Tem ondas ao longo do ano, ao longo do processo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Totalmente, Gabi. Incrível. Na verdade, escutar esse nível de profundidade que vocês têm é incrível, na verdade. Fico super feliz desse lado daqui. E aí, falando um pouquinho mais dessa questão interna, né, da operação interna dentro da DM9, né? Como você acha que a Core impactou, ajudou a otimizar essa operação? De novo, acho que a visibilidade, né? O tempo dedicado aí a esse planejamento e administração interna era alto, e com a COR a gente consegue reduzir um pouco, porque a gente tem ali de bate-pronto, né, o que é que a gente está trabalhando, quais são as campanhas que estão no ar, o que é que os times estão fazendo. Eu acho que aumenta a eficiência, com certeza. Aí a gente foca realmente. Agora sim, reforçando,
né, que a gente tem um trabalho árduo, imputa tudo, tem que fazer, tem que estar lá, porque a visibilidade ela só existe se os dados estiverem lá para serem vistos, né? Totalmente, Gabi. E você e a equipe, na verdade, faz um grande trabalho, né? E é isso que vai dar esses resultados, né? Esses resultados não vêm de graça, né, Gabi? Esses resultados vêm aí de um acompanhamento. É um esforço. Totalmente. E aí, enfim, para já ir fechando por aqui, né? A gente tem mais duas perguntinhas só. Para conhecer, entender um pouquinho mais, o que você acha que foi a experiência da equipe em usar a plataforma, né? A gente sabe que a adesão não é simples, mas eu queria que você contasse um pouquinho aí como foi esse processo, e, enfim, como que este processo, né? Como eu falei no início, é perseverar, né? Você não pode desistir nunca. A ferramenta precisa ser alimentada, né? Então, é uma equipe tem que estar voltado para isso, para que tudo esteja ali, para que a gente tenha esse dia a dia, né? Tem que estar muito próximo aos times, entendendo, e aí desde de mim até o GP que está lá no dia a dia, ele tem que ter noção e ter entender que aquilo ali é para a gente, não é para medir o trabalho dele, se ele hoje fez 3 posts ou 4 posts, é para entender quanto que o cliente está demandando do trabalho dele. Não é só preencher o timesheet por preencher, não é só fazer uma solicitação de tarefa detalhada para que a gente saiba, porque o output é muito importante. Então, assim, a gente apresenta até os relatórios para dentro também, para que eles entendam como é importante a transparência e a gente ter conhecimento de como está sendo empregadas as horas de cada um. Então, é conscientização, eu acho, tá? Ser perseverante e conscientizar e demonstrar os resultados, eu acho que é o principal aí. Gabi, vou acrescentar uma perguntinha aqui que não estava no script, mas eu queria entender um pouco de você, o que você acha, além da plataforma, a Cor também oferece um serviço, um consultor que acompanha vocês em toda a jornada com a plataforma. Você acredita que é um diferencial? Você acredita que agrega valor aí também, tá? Trabalhar em conjunto, trabalhar em dupla, como você vê esse serviço? Super, super, super. Tem que ter, porque senão, se você faz a implantação do sistema e depois você esquece, fica impossível. Então, assim, é um ponto muito positivo do Core, além, né, de ter o consultor, né, da sua conta, nossa Lua aqui, no nosso caso. Tem também o saque, que é muito bom, que responde prontamente. Então, assim, qualquer dificuldade, eu tive um erro, tive alguma coisa, estamos vivenciando isso aqui, como é a melhor forma de utilizar. Isso ajuda muito. Ajuda porque aí você não fica impactado, né? Você não breca alguma ação em função de não ter um retorno. Então, a Lua nos ajuda muito no dia a dia, até dizer assim, eu passo para ela, olha, minha situação é essa, eu quero operar assim. Como é que a gente se adequa? Eu tinha noção que estava pegando um sistema de prateleira que não tinha uma... eu não podia fazer, né, mudanças extremas. Então, como é que a gente adequa a minha visão operacional ao core? Foram feitas adaptações, vocês estavam entrando no mercado brasileiro que tem suas particularidades. Então, a gente, né, teve que amadurecer alguns conceitos, que até hoje a gente ainda fica em alguns conceitos, né, Lua? Totalmente. Mas é o desafio de você ter uma ferramenta que não é customizável, no sentido de que ela é uma ferramenta de prateleira, ela pode ser customizada no que atende a toda aos clientes, né? Ela não pode ser específica para mim. Totalmente. É isso aí. E dentro do que a gente tem, tirar um máximo de proveito. Acho que é isso, né, Gabi? Exatamente. Às vezes a gente tem que adequar. Eu uso esse campo para fazer isso, né? Quando a gente teve, por exemplo, o desafio de integrar com o meu RP, né? A gente faz o cadastro num lugar, que migra para cá, que manda, devolve a informação. Então,
Isso é um desafio, porque eu já tenho uma base e que você precisa ler aquela base e passar para frente. Então, como é que a gente faz isso? Conceitos que não existiam no core, que a gente teve que dar uma adaptada, porque é o código alfanumérico de campanha. Totalmente. É isso mesmo, Né? Gabi. Muito obrigada. Eu sei que a gente passou aí 5 minutinhos. Obrigada, Gabi, pelo seu tempo. Obrigada, imagina, obrigada a todo mundo que esteve por aqui, né? Gabi, obrigada aí por compartilhar essa experiência da DM9 com a Core, mas também abrir as portas para compartilhar coisas internas também, né? Que muitas vezes acho que quem está aqui acha que está passando só na sua empresa, na sua agência, e a gente vê que são situações e desafios que permeiam a todos. Então, muito obrigada, e obrigada em especial aí pela parceria desse tempo todo. É isso, gente, que jornada, muito obrigada por todo mundo que está por aqui. Como a gente comentou, a gente vai compartilhar tanto esse Core Report, também como a gravação depois com vocês. Aqui na tela tem um código QR, ai gente, um QR Code, desculpa, um QR Code, olha aí o portunhol, um QR Code para todo mundo seguir a gente no LinkedIn, nas nossas redes sociais. Está atualizado das novidades que vem por aí. Obrigada, Gabi, foi um prazer trocar essa ideia com você. Prazer foi meu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa tarde, muito obrigada.